E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Nossa Night para todo o Brasil. Eu sou o Joey e eu agradeço a você por estar aqui junto com a gente, tá bom? Você que nos acompanha pelo canal CJC e também pelo nosso canal no YouTube. Fique com a gente até o final, porque o papo de hoje com certeza vai agregar muito valor e conhecimento para você. Então fique até o final, tá ok? E olha só, a nossa convidada de hoje, ela carrega uma história marcada por restauração, propósito e encontro com Deus. Criada na igreja em uma família pastoral, ela acabou se desviando aos 15 anos e iniciando uma trajetória na música secular. Mas aos 22 anos, experiências sobrenaturais transformaram completamente a sua história. E desde então, decidiu viver a vontade de Deus todos os dias. Hoje, canta para Jesus e segue firme nos passos que o Senhor tem preparado para a sua vida. Vamos receber com muito carinho. Isa Damasceno, vem para cá! Tudo bem? Tudo muito bem. prazer, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Fiquei sabendo que você já esteve aqui nos nossos estúdios há muito tempo atrás, né? Sim, já estive aqui quando eu era muito criança, então eu entrei aqui com uma nostalgia, sabe? É mesmo? Mudou muita Deus. coisa? Só mais os estúdios, né? Mas lá fora mudou. Não, lá fora tá a mesma coisa. Que legal. Deu bastante nostalgia, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Prazer todo nosso. Senti muito honrada de estar aqui, podendo ter essa conversa. Que legal. E você é daqui do Rio de Janeiro mesmo? Sou daqui do Rio. É. Carioca da Gema ou... Carioca da Gema. Ah, legal. Então, provavelmente você é uma carioca que curte praia, gosta de piscina. Tem alguma coisa tipicamente carioca que você gosta muito? Tipo, eu amo o mate da praia. O mate da praia, andar de chinelo. Andar de chinelo. Cara, é muito carioca e eu amo. Sim. Bem à vontade. Mas, tipo, ir no shopping também, porque eu sou uma das pessoas que... Eu vou no shopping de chinelo. Tem gente que não, vai super produzir. Eu vou bermudão, chinelo. Eu sou bem assim, bem à vontade. Legal. E você teve Você cresceu no lar cristão. Como é que foi essa até época? aqui próximo do estúdio era a igreja do meu avô, inclusive. Meus avós eram bispos, meus pais pastores. Que legal. Então eu cresci nesse contexto que foi muito importante para minha vida, me influenciou muito assim na minha trajetória. Eles literalmente me ensinaram o caminho que eu deveria andar. Há um tempo atrás eu acabava sofrendo muita pressão no sentido de expectativa, né? Porque era, você é filha do pastor, você tem que dar o exemplo. Tem aquela pressão em cima, né? Sim, eu lembro até hoje das tias da salinha, né, dominical, que falavam, não era só você é filha de pastor, era você é filha de pastor, neta do bispo, tem que dar o exemplo. Aí tinha esse preço, né? tem um combo. Era filha do pastor, neta do bispo. Eu tinha que dar certo, entendeu? Eu tinha que fazer tudo certo. Gente. E um pouco dessa pressão que foi me afastando um pouco, sabe? Essa exigência, porque eu acabava... Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu olhava para trás, eu não podia ser criança, entendeu? Tipo, eu não podia fazer bagunça, aquelas coisas assim. Tinha que ser bem comportadinho, não podia sair um pouquinho do tinha que dar o exemplo. Então, eu cresci nesse contexto, que foi muito importante para mim, muito mesmo. Mas algumas coisinhas, assim, foram... Como é que eu posso dizer? Contribuindo, né? Foram me pressionando como criança, sabe? Eu já ouvi falar, o pessoal que fala, não, filho de pastor, pastorzinho não é, né? Igual peixe, né? Mas eu também já percebi até na fala de muitos filhos de pastores relatando coisas parecidas. Tipo, quando eu era criança, a pressão era tão grande no sentido de, você tem que andar certinho. Não que nenhuma criança deva andar certinho, mas tem essa pressão por ser filho do pastor. Você acredita que, de fato, o que aconteceu com você e acontece com algumas outras pessoas também, isso pode ser, talvez, mudado se quando tiver a cobrança, né? Não colocar isso na frente? Tipo, faça isso porque você é filho do pastor. Né? Com certeza, assim, se você faz isso, não faça isso. Fica a dica, porque a gente está ali formando a nossa identidade e isso acaba fazendo com que a gente queira corresponder a uma expectativa. E até já entrando um pouquinho no meu testemunho, quando eu comecei a ficar na adolescência, que é aquela fase que a gente quer ser aceito, a gente quer... Exato, a gente quer se sentir pertencente. Querendo ou não, quando eu saía daquele contexto ali da igreja, na escola, era tudo muito diferente. Eu queria me inserir ali. E aí eu acabei desenvolvendo algo muito ruim na minha identidade, que foi uma dupla personalidade. Eita, mesmo? Por quê? Eu tinha que corresponder a essa expectativa da galera da igreja, de você é filha de pastor, mas eu também queria me enturmar na escola. Então, eu acabei dividindo, sabe? Tipo, eu era duas Isas. Uma Isa quando eu tinha que corresponder a essa expectativa e uma outra fora. E isso foi muito ruim, porque assim, o inimigo... crente Isa do mundo. Exato, foi exatamente isso. Mas assim,
o inimigo, ele quer atacar a nossa identidade. Sim. E quando a gente está nessa fase de crescimento, é muito importante ter esse cuidado, sabe? Em como a sua identidade está sendo firmada ali em Cristo, como não pressionar esse processo. Porque se o inimigo, ele destrói a sua identidade, ele te confunde em quem você realmente é, em quem você nasceu para ser, você mesmo se autodestrói. Então, ele não precisa fazer nada, sabe? Não Então, precisa nem se esforçar ele. Exato. Como ele me confundiu na minha identidade, quando eu me desviei e tudo mais, tem gente que bota tudo a culpa no inimigo, né? Mas Sim. era porque eu não sabia quem eu era, então... Mesmo você sendo Eu ali, mesma tendo um ensinamento da enrolei. escola dominical, né, ali nascendo num contexto cristão, você ainda não conseguia olhar para você e ver a sua identidade em Cristo, vamos dizer assim. Exato, é como se essa pressão me fez ter uma aversão, sabe? Então, sim. assim, no início eu lembro de eu pequenininha falar, tipo, eu quero ser pastora quando eu crescer e tal, mas aí quando começou muita pressão, eu comecei a falar que eu não queria aquilo. Entendi. Sabe? E a gente acabava tendo um compromisso eclesiástico, digamos assim, muito mais, né? Então, filho do pastor é a primeira a chegar, é a última a sair. Eita. Então, tinha todas essas coisas. Não que isso seja ruim, mas juntou tudo e eu comecei, tipo, não quero isso. Sim. Sabe? Então, Aí foi um pouco disso. E quando você teve esse dilema, né, de dupla personalidade, foi aí que você falou, não, quer saber, não quero mais, vou pro mundão. Aí você, de fato, deu uma fugida da igreja. Então, foi um processo, mas vamos lá do início. Resumir, Tem muitos, tem vários muitos pontos. Mas, assim, na minha adolescência, a partir dos 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ficar mais, assim, tendo essa consciência de que aqui eu posso ser uma Isa e aqui eu não posso ser assim. Então, eu fui ganhando essa consciência e tudo mais. E querendo me enturmar, uma coisa como uma adolescente qualquer. Normal, né? Exato. Aí, quando eu fui crescendo um pouco mais, que eu fui tendo um pouco mais de liberdade, porque eu também era muito cuidada, assim, meus pais me protegiam muito, então não era qualquer lugar que eu ia, qualquer única, festa. Não, né? Não, eu tenho... Eu fico sempre confusa nessa pergunta, peraí. Você é do meio? 1, 2, 3, 4... Eu tenho 5... Eita! Eu tenho 4 irmãos. 5 comigo. Eita! Tenho 4 irmãos. Mas eu sou a mais velha. Entendi. Então, ficava mais essa pressão, assim, na mais velha. E aí, quando eu fui fazendo 15 anos, aí eu mudei de escola e tal, meus pais foram me liberando um pouco mais para ir para festas de 15 anos, essas coisas. E aí, eu comecei a fazer amizades erradas, porque eu não sabia a minha identidade. Sim. Então, eu queria me sentir parte. Então, o primeiro grupinho que me aceitou, eu me senti pertencente. E aí, eu comecei a me envolver com drogas. Caramba! E aí, eu, literalmente, assim... me expus a muita coisa, sabe? Mas, graças a Deus, o meu pai, ele sempre prezou muito... Domingo era na igreja, então, por mais que eu saísse, eu comecei a mentir muito para os meus pais também, por conta dessa dupla personalidade. Caramba. Então, eu falava que eu ia para um lugar e eu estava em outro, sabe? Então, foi uma época, assim, muito ruim. Isso incomodava na época? Mesmo você estando lá, quando você mentia ou quando você fazia alguma outra coisa, você sentia esse incômodo lá no fundo, lá no espírito? Cara, não, ou não? Assim, eu tinha um medo, porque foi me ensinado errado. Assim, o temor ao Senhor é você ter um medo de se desconectar dele. Não um medo de punição, sabe? Porque quando o temor ao Senhor é confundido com esse medo de ser punido, com o medo de ir para o inferno, e querendo ou não, antes a gente tinha muita religiosidade. Sim. Então era muito a pessoa ela ir para Cristo porque ela tinha medo de ir para o inferno. Tanto que eu lembro que eu pequenininha, às vezes eu brigava com a minha irmã e aí... eu, sei lá, batia o pé na quina da geladeira. Aí eu falava, meu Deus está me castigando porque eu briguei com a minha irmã. Sabe, tudo pra mim, sabe, era uma mentalidade muito religiosa, muito. E o Senhor tem arrancado isso de mim, sabe, essa religiosidade. Tem sido muito lindo. Eu achava que todo trovão, no meu caso, achava que todo trovão Deus estava voltando. Exato. Eu falei, Senhor, me perdoa pelos pecados. Exato. Era muito essa questão do medo, do controle. Então, eu tinha um medo de ser punida. Hoje, eu entendo que o temor do Senhor é um medo de me desconectar dele, por isso eu não peco, por isso eu não quero entristecê-lo, sabe? Mas tinha muito essa questão do medo, que era real. Então, assim, por mais que eu fazia as besteiras, eu entrava com identidade falsa em alguns lugares, ia para shows e tudo mais... Fazia as coisas assim, só que na volta eu voltava sempre orando. Então, eu sempre tive esse temor. E com 11 anos, eu fui batizada em línguas. Caramba. Então, eu sabia que, tipo, algo é real. Sim. Sabe? Tipo, existe alguma coisa. Não concordava com muita coisa, porque tinha algumas coisas, tipo assim, que eu entendo que é cuidado, né? E tem que ter mesmo. Mas... por exemplo, não pode ver essa novela, porque eu lembro que eu não podia ver... Exato, eu não podia ver Rebelde. E hoje, assistindo, eu realmente não podia.
uma jovem rebelde. Gente, né? os jovens viam aquilo e realmente era uma coisa assim, que não era pra jovem. É verdade, na minha época não era rebelde, na época tinha outras coisas. Pode ver Malhação, né? Porra, né? Não pode ver o Ogromóvel, não pode ver Cavaleiro do Zodíaco, porque fala de Zodíaco, diabo, então tudo, né? E a mãe só chegava na hora que a gente tava vendo a parte que não devia, né? Exatamente isso, exatamente. E aí, assim, eu chegava na escola e o assunto era esse. Sim. Então, né? eu me sentia, assim, deslocada. Então, todo esse contexto, aí com 15 anos eu comecei a me envolver com amizades erradas, comecei a usar drogas. De fato, eu era muito viciada em maconha. Caramba. E aí, vivi ali isso até... com 15? Comecei a fumar com 15, Caramba. assim, mas com a idade eu fui aumentando a frequência e tudo mais. E era uma coisa que, quando eu já estava ali nos meus 20 anos, eu queria parar e eu não conseguia. Eu já percebia que não era algo bom para mim, mas eu realmente não conseguia viver em função daquilo. Eu também eu era muito ativista no sentido de, como eu não sabia quem eu era e a minha alma estava totalmente assim, conturbada, eu enchia minha agenda de compromissos porque era muito ruim ficar eu comigo mesma, sozinha, sabe? Então, apesar de eu ter ido por esse mau caminho, eu sempre fui muito responsável, então notas sempre boas, faculdade, abri minha primeira empresa quando eu tinha 18 anos, então eu sempre fui muito assim, eu enchia minha agenda de compromissos para eu poder conseguir conviver comigo mesmo, porque quando a gente está sem Jesus, você sentia não o quê? tem como. O que você sentia? Vazio? Que eu era uma morta-viva, entendeu? Eu era um zumbi, tipo isso, mas eu tenho essa consciência agora. Naquela época eu ficava, é muita ansiedade, e aí eu usava até a maconha como uma fuga. Da realidade, sabe? Para amenizar a ansiedade. Para amortecer o que você estava sentindo ali, você ia para o vício, né? Mas aí, durante esse tempo, esse momento, teve algum período que você começou a sentir falta, né? De fato, de Deus, de ter um compromisso? Quando que você sentiu que aquilo ali tinha alguma coisa errada, não era para você? Qual foi o momento? Então, nesse período, eu fiquei muito cética com a igreja, porque como desde pequenininha, nesse contexto, eu soube de muitos bastidores. E naquela época, eu não tinha tido um encontro genuíno com a pessoa de Jesus, como eu tive agora. E então, assim, eu acabava olhando para o homem, é inegável. Não é bom que a gente coloque a expectativa no homem. Mas a gente acaba fazendo isso inconsciente. Exato, ainda mais quando você é criança. E assim, nós somos cristãos, né? Para a gente ser como Cristo, como Jesus. Então, é bom que a gente imite ele e dê o exemplo. Mas, assim, eu fiquei muito por dentro de bastidores e isso me fez ficar muito cética. Então, por mais que eu estivesse perdido, meu pai nunca abriu mão do domingo ir à igreja. Legal. Então, sábado eu, sei lá, ia para alguma festa, usava droga e tal, mas domingo de manhã, por mais que eu podia chegar virada, eu tinha que ir para a igreja. Sabe? E aí eu fui ficando muito cética, fui pegando essa versão por saber dos bastidores e tal. Assim, o homem vai errar, né, gente? Não coloca sua expectativa no homem. Sim. Mas, enfim, aí eu não queria igreja de jeito nenhum. Eu ficava com as minhas ideias para mim, assim, Deus está aqui comigo, não me faz mal, eu tô curtindo. Vou buscar do meu jeito, né? Vou fazer do meu jeito. Orava e tudo mais. Nunca perdi o temor, mas vivi isso. E aí, quando eu fiz de 17 para 18 anos, eu comecei a andar com uma galera que fazia música, porque essa questão da música na minha vida nunca foi algo que eu sonhei, mas quando eu era pequena, filho de pastor faz tudo, né? Limpa a igreja, canta, dança, prega. Eu dava até aula às vezes para as criancinhas da igreja. Caramba. Mas a gente fazia tudo, então isso era normal, mas quando eu fui me afastando, eu tinha uma vontade de cantar no louvor da igreja, mas eu entendia que eu não estava certa para isso. Então, eu sempre tive esse temor do altar, da forma que eu ia subir no altar. Então, eu ficava na minha. E aí, não fazia nada, nunca tive esse ímpeto de, eu vou compor, nunca tive essa intenção. Quando eu tinha uns 18 anos, assim, eu comecei a andar com uma galera que fazia música, e aí no estúdio eu estava sempre cantando, eles, escreve alguma coisa, tudo mais. Eu fui, fiz uma música, e acabou que, gostaram e tudo mais, mas assim, gente, era pro mundo, né? Sim. Quando você é escolhido e você quer fazer alguma coisa pro mundo, vai ficar horrível. Sabe? Nem se você tem um chamado, não tenta. Ficou horrível. Coisa assim, vergonhosa. Eu já olho pra trás e falo, meu Deus do céu. Mas amém. Vou pedir uma palhinha dessa música que você tocou no mundo? Não, só que... Sangue de Jesus tem poder. Gente, me ajuda, olha. Então, você acha que a pessoa, quando ela é escolhida por Deus, se fizer alguma coisa no mundo, vai dar errado? Vai ficar ruim, gente. Não tenta, não perde seu tempo. Porque eu olho pra trás e fico, meu Deus, eu tava estragada pro mundo. Porque escolhido não tem escolha, né? Assim que falam. É verdade. Então, eu fui e comecei a fazer música pro mundo e tal. E comecei
a andar com outra galera. Nessa época, eu sou formada em nutrição, mas nessa época eu também trabalhava com marketing, tinha uma empresa de biquínis, então fazia mil e uma coisa. Hein? É aquilo, quando a minha alma era tão agitada, né? Inquieta, que eu tinha que encher minha agenda de compromissos. Aí comecei a me apaixonar por marketing, enfim, então essa era a minha realidade. E eu tinha muitos amigos e eu não percebia que muita gente que me cercava era de outras religiões, era como se isso ficasse oculto, sim, sabe? E aí, no momento do meu despertar, isso começou a aparecer de uma forma sutil. Eu comecei, essa pessoa é dessa religião. Só que assim, o meu avô, ele era um apóstolo, ele fluía em vários dons. Então, assim, ele já teve caso na nossa igreja de pessoas, criança que ressuscitou. Caramba! Culto de libertação, toda terça tinha culto de libertação. Pensa como é que era. Caramba, tipo, milagres mesmo ali ao vivo. Exato, e antigamente os demônios apareciam mais, né? Se manifestava mais. Hoje em dia no culto não aparece tanto demônio, não. Ele se esconde mais, então a galera Exato. tem que abrir o coração. Ele tá com outra estratégia. Sim. Mas eu vivi muito isso, então eu ficava assim, se esse tipo de demônio, assim, Exu, essas coisas assim, saíam com o meu avô expulsando, esse é o lado mais fraco, né? Pra fechar, sabe aquelas coisas assim de criança? Então eu comecei a ver uma galera assim, teve um colega, assim, de estúdio, a gente estava indo fazer uma master e ele falou assim, cara, você quer ficar famoso? Porque não estava indo e tal. Pede para Exu todo dia essa oração aqui que você vai ficar famoso. Aí eu, gente, meu Deus. Eita. Tava com meu namorado na época, eu falei, você não vai fazer isso, né? Meu avô expulsava isso na igreja, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Não faz isso. Aí surgiu um outro caso de um cara falando, olha, eu fecho o contrato, uma gravadora, né? Sim. Fecho um contrato, mas só se fizer trabalho de candomblé. Se não, eu não faço, não vou perder meu tempo, porque não vai fazer sucesso. E eu comecei a falar, gente, onde eu tô me metendo? Caramba. Começou a ficar algumas coisas às claras, assim, e foi um período muito engraçado, porque eu ficava muito confusa e com medo por essas coisas começarem a aparecer. E eu comecei a ter muitas experiências espirituais. Então, eu estava em um lugar, a primeira vez foi assim, eu estava numa festa, tipo uma resenha de estúdio, assim, e aí eu comecei a ver demônio nas pessoas. Meu Deus! Eu acho que eu estava tão ferida com igreja e tal, que o Senhor falou, para ela vai ter que ser mais radical, vai ter que mostrar uns tipo, ver do lado mesmo a figura parecendo um monstro? Eu via duas pessoas, como se fossem 2 demônios por pessoa. Meu Deus! Deus abriu, agora ele fechou, graças a Deus, Senhor, não precisa abrir não. Imagina ficar vendo. Já veio até um filme cristão antigão que é parecido com isso que você está falando, que a pessoa botava um óculos, né, e via os demônios ali atuando. Né? Cara, eu comecei a ver isso. E foi muito... eu vivi isso muito sozinha, porque eu comecei a comentar, a pessoa, corta minha onda não. Sim. Essa maconha tá estragada. Chegou a comentar nem com o pai, Não comentei. Eu fui vivendo isso sozinha mesmo, assim, tentando entender e vendo as coisas e com medo. E começaram... Até a minha irmã que tá ali, estava comigo uma vez numa experiência, que a gente estacionou o carro. Hoje eu tenho a noção de que era um demônio, mas um demônio ficou rodando o carro assim e sumiu. Aí a gente, o que aconteceu? O que é isso? Eram umas coisas assim que estavam acontecendo. Forte. E eu comecei a ter uma vontade de descobrir a verdade. Como eu tinha sido apresentada à religiosidade, não por mal, mas porque, enfim, era o que, na época, né, era essa questão do inferno, porque vai para o inferno. Eu fiquei, cara, não sei se isso era verdade. Eu tinha sido batizada com 11 anos em línguas, então eu falei, quero descobrir qual que é a verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, na verdade, eu estava com vontade de conhecer Jesus. E eu falei, preciso descobrir uma verdade. Começou a aparecer vários vídeos para mim. Eu comecei a ver vídeo de Matrix, falha na Matrix e comecei ET. por uns lados, né? Bem... Cara, começou a aparecer esses vídeos para mim. Sabe? Tipo, foi muita loucura. Começou a aparecer esses vídeos pra mim, aí eu passava o vídeo, assim, no TikTok. Aí aparecia falha na Matrix. Aí passava, era uma questão de Umbanda. Aí passava ET. Eu até vi nave espacial. Gente, eu não entendo que foi demônio, tá? Não sei o que você acredita, mas... Caramba. Teve uma experiência. Minha irmã tava comigo também. A gente viu umas naves espaciais, umas paradas muito loucas aconteceram. Caramba. E eu comecei a falar, meu Deus do céu. Até que eu tive a brilhante ideia, porque eu falei assim, preciso me proteger de alguma forma. Eu já orava aquelas coisas, né? Tipo, Deus... Então vou para Jesus, né? Então, Senhor, você foi para Jesus, né? Me protege. Quando você foi? Não, eu não queria, tipo assim, não queria ir para a igreja. Aí eu peguei uma Bíblia em casa. Peguei uma Bíblia. Aí no primeiro dia eu li e falei, maneiro isso aqui. Sabe aquela coisa roleta russa na Bíblia, assim? Tipo, tipo, eu vou abrir aqui, Senhor, fala comigo. É isso, exato. Aí quando eu abri e era uma coisa que eu não entendia, aí eu, fechar de novo. Genealogia, vamos pro próximo. É isso, vamos tentar de novo.
E aí eu fiz isso no primeiro dia, falei, legal isso aqui. Aí no segundo também falei, legal. No terceiro dia, falei assim, cara, eu vou ir lendo, né, pra eu ficar mais protegida. Sim. Porque eu tô vendo essas coisas aí, não tá legal. E, cara, aconteceu muita coisa doida mesmo. Se a gente for entrar nos detalhes aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas no terceiro dia eu tive uma experiência com Jesus surreal. Eu não sei se durou 30 segundos, se durou 1 minuto, mas literalmente foi a única vez que eu ouvi a voz do Senhor audível, sabe? E eu abri em Mateus 25, que é a parábola das virgens. E ali caiu uma mentira que Satanás me contava, porque na minha mente era assim: Jesus não vai voltar agora. Quando você for mais velha, você vai, entendeu? Quando você tiver sua família, você volta para a igreja. Né? Ele fala 2000 anos que vai voltar. E você acha que na sua vez de ser adolescente, de curtir, ele vai voltar? Não, ele não vai voltar agora. Então, e ele vai te perdoar. Vive ele é tudo amoroso. Que você tem para viver agora, Exato. Pra depois. Ele vai te perdoar e tal. E aí, essa era a mentira. E aí, quando eu li lá a parábola das virgens, no final, que eu estava terminando de ler assim, porque você não sabe o dia nem a hora, veio uma voz e falou assim: você não sabe o dia nem a hora que você vai morrer. Porque se você morrer hoje, eu voltei para você hoje. Tenta pedir perdão em 1 segundo. Então, e tipo, na lata, assim. Na lata. Jesus. Só que naquele momento, eu entendo hoje que, assim, meus pais estavam orando por mim, minha mãe orava todo dia de madrugada, tinha todo um contexto para eu ter esse ímpeto de querer ler a Bíblia. Mas, naquele momento ali, muitas mentiras de Satanás caíram, eu consegui parar de fumar. Sem entender. Eu fiquei 3 meses para entender esse momento. Foi muito marcante mesmo, esse encontro com Jesus. E eu entendi, cara, antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço. Entendi. E aí foi um processo pós esse encontro marcante. E como você descobriu, ou você já estava tendo aí o seu coração voltado aí para cantar, para Jesus, alguém falou para você, você recebeu uma profecia, Deus falou seu coração, como é que foi? Como é que você entrou nesse meio? Então, depois dessa experiência que eu tive, que foi muito marcante, eu fiquei fominha de Bíblia. Então, eu passava 3 horas lendo a Bíblia direto. Eu acordava 3 horas mais cedo do trabalho, eu ficava ali anotando. E muita coisa eu não entendia, né? Então, eu ficava assim, Senhor, o que é isso aqui, Deus? O que é? E ouvia várias ministrações no YouTube, ficava com muita fome mesmo. E eu já logo entrei num seminário que eu falei assim, cara, eu preciso aprender. Né? E eu tava muito, assim, sedenta, de verdade, sabe? Pra descobrir uma verdade, Aí, nesse momento do meu encontro, eu perdi a vontade de fumar, eu nem entendia como. Eu comecei a ter vontade... Meus sonhos, assim, de casar, construir família, que era algo que eu não tinha mais, tudo voltou. E aí, eu entrei nessa jornada de construir identidade, porque eu acho que tudo é sobre identidade, é sobre você andar na sua identidade, sobre você entender para que você veio, porque se você está vivo, existe um propósito e é aquilo, se o diabo te confunde na sua identidade, você mesmo se autodestrói. Então, eu entrei nesse processo de conhecer a Cristo e quanto mais eu conhecia Ele, mais eu me conhecia, então mais a minha identidade ia sendo forjada. E aí eu fiz 2 anos de seminário e aí depois desse primeiro ano eu achava que assim, que loucura isso de música, que meus olhos abriram, né? O Senhor tirou a venda dos meus olhos, eu falei, gente, que loucura isso, por que eu fiz isso? Mas você já cantava, já tinha cantado na igreja, muito no secular, Porque quando com 15 anos que eu comecei a não ser tão verdadeira, eu tinha temor do altar. Entendi. Então eu não me envolvia tanto, sabe? E aí eu ficava assim... Eu até tinha uma vontade de cantar e eu ficava, onde eu vou cantar? Não posso subir. Depois veio essa questão da música secular. E aí, quando eu tive esse encontro, eu falei, isso aqui não é pra mim. Até botei minhas coisas para vender, do home studio. Não, isso aqui não é para mim, nada a ver. Viajei e fiquei no seminário comendo Bíblia, literalmente, totalmente imersa ali, para que, de fato, nesse processo, o mundo fosse arrancado de mim, sabe? Eu descobrisse a minha identidade. E aí, depois de 1 ano, eu comecei a receber muitas profecias, o Senhor começou a me direcionar para essa área, mas todas as palavras que eu recebia e o que queimava no meu coração era algo que era novo, eu não tinha muita referência de mulheres que faziam música urbana ou esse estilo, assim, era muito novo e eu fiquei com muito medo de começar, até um medo de errar, sabe? Tipo, excesso de temor. Diferente? Eu canto música urbana, né? Agora eu tô indo mais pro jazz e pro blues, tô dando essa migrada. Mas no início era música urbana, trap, R&B. E até assim, tem bastante preconceito pela galera que é mais conservadora, né? Hoje em dia. Mas, assim, eu tava me direcionando para isso e aí eu ficava com aquele medo de errar, me paralisando. Aí eu recebi 3 profecias que assim...
recebi várias profecias, eu obedeci. Compus uma música. Compus, produzi e tal, mas eu não lançava porque eu ficava com aquele perfeccionismo também, que é um defeito, gente. Perfeccionismo é defeito, tá? Não é qualidade. Sim, é verdade. O pessoal acha que quero tudo perfeito, mas aí não faz nada. Exato. Nunca vai ter uma condição perfeita. E aí eu não consegui, tipo, não vai dar pra eu gravar um clipe direito, fazer foto direito, então não vou lançar, deixei a música na gaveta. Até que vieram 3 profetas diferentes falando assim, o Senhor tá falando pra você botar para fora aquilo que ele já te entregou. O Senhor está falando que tem um projeto seu na gaveta que você não está obedecendo. Aí, na terceira vez, se Deus tem que falar com você 3 vezes, é para você obedecer rápido. Rápido, né? Já falou a primeira, a segunda. Corre. Aí eu falei, beleza. E foi num período, assim, que eu não estava muito bem emocionalmente. E aí eu falei, Senhor, meu Deus, mas agora... Logo nesse momento. Deixa pra lá. Senhor, obedece, beleza. Eu subi a música, que foi a minha primeira música, assim, autoral, depois que voltei pro Senhor. E eu subi sem marketing, sem pre-save, sem nada, só com uma foto. No YouTube, no Instagram, Spotify, no YouTube. No Instagram, eu tava tão assim que eu só avisei, gente, fiz uma música, tá aí. Tipo, tá lá. Exato. E a música fluiu muito. Caramba. Muito, 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 muito. E aí eu falei, só pode ser Deus, porque não teve marketing, não teve nada. Sim. E eu falei, então é isso, Senhor. E aí, através disso, teve uma gravadora que entrou em contato comigo, que é a Toda Music, né? Hoje eu faço parte da Toda. Isso você tinha quantos anos nessa época? Eu estava com uns 23. Foi um ano depois, assim, mais ou menos, 23 para 24 anos. E aí, comecei essa jornada e tô nessa jornada. Eu tô no meu 2º seminário agora. Eu faço a Escola do Sobrenatural da Bethel Church, que é um seminário da Califórnia, que é incrível também. E tô nessa constante busca de conhecer o Senhor e obedecê-lo e tá aí seguindo o que ele mandar, você tá fazendo, né? É isso. Que legal. Deixa eu só tirar uma dúvida com você. Por acaso era você que estava lá na Expo Cristã com a nossa querida estagiária Lorena, aqui do CJC, lá gravando, dançando lá? Era. Eu amo. Rapaz. Eu amo. Né, a Lorena, eu já dei várias dicas para ela, né, de dança. Então, tudo isso que ela às vezes usa, que ela aprendeu comigo, né, porque eu sou um exímio dançarino, é um dos meus dons, coisas que Deus me deu, né, Lorena? Eu te marco um ensaio. Só que não, né? Esse é um dom que eu não tenho, né? Que legal. E desde desse período que você entendeu que esse era o seu chamado, que você parou com o perfeccionismo, que você começou de fato a fazer aquilo que Deus queria e as coisas começaram a fluir. Como tem sido hoje? Você tem projetos em andamento? Você tem cantado o estilo que você estava querendo? Como é que está sendo? Sim, então, eu tenho, com Deus, assim, construído algo muito legal no meu secreto, que ainda não tá para sair ainda, mas a gente tem construído algo juntos muito legal, indo mais para essa vertente do jazz, do blues, legal. Então eu tô mais nessa vibe, mas eu tô lançando um EP, faltam 2 faixas, que elas vão sair em janeiro agora. Tá que tá para sair, já saíram... Caraca, já saíram 3 faixas, já saíram 3 faixas desse EP e vão sair mais 2. E aí eu tô transicionando para esse estilo agora, produzindo coisas novas. Então, em janeiro tem esses 2 lançamentos e eu já estou ansiosa para compartilhar com vocês os próximos passos. Que maneiro, que legal. E você falou muito de amigos, falou de pais, né? Pessoas que estavam ali junto com você. Quem foi fundamental para tudo que você tem vivido hoje ali quando você começou? Quem teve, quando você voltou para Cristo, quem teve esse papel fundamental também? Você diz de me guiar nessa jornada? Cara, fui eu e Deus. Foi eu e a Bíblia, de verdade, assim. Eu vivi isso muito eu, sabe? Porque, não sei, era muito o meu secreto. Eu vivi, de fato, o poder do secreto, sabe? Mateus 15:5, não sei se está certo, mas entra no teu quarto, fecha a tua porta, sabe? E se relacionar com Deus Pai ali. E o seminário também me ajudou muito, me trazendo esse amparo do entendimento. Mas assim, meu pai, minha mãe sempre orando por mim, minha família. Então, isso fez, com certeza, toda a diferença. Minha mãe até fala que, assim, uns 2 anos antes de eu me converter, ela orava muito, meu pai também orava muito. Assim, importante isso, eu ficava chateada de talvez não corresponder uma expectativa deles por estar fumando, apesar de eu fazer escondido, às vezes ele, sabe, aquela coisa de descobriu, aí ficava aquele clima e tal.
Então, isso era algo ruim e eles oravam muito por mim, né? A minha mãe até conta que 2 anos antes de eu realmente encontrar com Cristo, ela estava tendo insônia e toda insônia o Senhor falava para ela orar pelos filhos dela. E ela orava pela gente, ela falava que quando ela voltava a dormir, ela tinha batalhas espirituais de ficar lutando com o demônio mesmo, no sonho. Caramba. Então, eu entendo que, de fato, o inimigo estava querendo paralisar o meu propósito, enfim. Sim. E teve essa batalha no mundo espiritual e esse amparo em oração deles, da minha avó também, né? que, nossa, está sempre apoiando o meu ministério, foi fundamental, com toda certeza. Que legal. E no período que você estava ali voltando para Cristo, entendendo ali algumas coisas, percebendo, né, algumas coisas também ali nas amizades, os seus amigos, eles perceberam que você estava ali mudando de caminho, eles começaram a se afastar, eles começaram a te questionar, tipo, mas o que está acontecendo? Você saía com a gente, Exato. Você ia, agora não vai mais, né? Virou Bíblia. Você passou por isso também, por essa... Sim. Eu passei por essa fase de querer levar todo mundo para Jesus, né? E aí, agora então, que foi? Eu só conseguia falar de Deus, gente. Eu não conseguia falar de outra coisa. E eles ficavam, caraca, tu só fala disso. Caraca, sua missão não é me salvar, não. Eu falava, Eita, gente... eu falava assim. Não, mas calma. E aconteceu... E assim, eu demorei esses 3 meses para entender esse meu encontro com Jesus, para conseguir mudar esses ciclos, conseguir, de fato, ir a uma igreja e participar de uma comunidade, porque é muito importante você estar em comunidade com outros cristãos e fazer essa transição, né? Então, eu demorei mais ou menos uns 3 meses. E era assim, durante esses 3 meses, vivi ainda coisas muito sobrenaturais. Por exemplo, eu estava num estúdio. Teve uma situação que foi muito marcante para mim, que eu estava num estúdio e aí estava num sofazinho atrás e tinha um rapaz gravando a música. E aí eu vi um demônio, o demônio olhou para mim, falou no ouvido dele e olhou para mim de novo. Aí o cara que o demônio falou no ouvido, caraca, tive uma ideia de uma música agora, muito maneira, veio a letra todinha na minha cabeça. Aí eu... E assim, como é que eu vou falar pra ele que ele tava ouvindo... Ele ia falar que você tava doida, né? Eles ficavam tipo assim, tá doidona, não sei o quê. E eu não tava mais fumando nem nada, mas eu ainda tava naqueles ambientes com uma expectativa de fazer com que eles sentissem o que eu estava sentindo. Entendi. Então, eu ainda permaneci por algum tempo, assim, falando de Jesus, do meu jeito, né? Falando, gente, vocês precisam conhecer isso que eu parei de fumar e tal, e consegui. Então, ainda fiquei nessa expectativa, mas com o tempo... As amizades foram... O Senhor foi me apresentando outras pessoas, as mesas foram sendo trocadas, mas assim, foi um período muito... Foi muito bom, porque assim, viver coisas espirituais é muito bom, né? Eu vivi cada coisa. Tipo, às vezes eu tava no estúdio e em cima, tipo assim, tinha um andar de cima que não tinha ninguém. Aí do nada eu começava a ouvir corrente arrastando lá em cima. Aí eu ficava assim... Meu Deus. Senhor, meu pai, me ajuda. Eu já vi gente que fala, não, eu queria que Deus me desse visão aberta para ver o mundo espiritual. Se tem uma coisa que eu tenho medo falando assim, eu não quero ver o anjo. Exato. Eu não quero ver, não. Quando a gente estiver lá no céu, eu vejo. Falei, Senhor, se quiser abrir, mostra só os anjos. Mostra só uma parada pontual, mas... Exato. E com certeza deve ser experiências que você carrega até hoje, que te marcaram e que com certeza tiveram um papel fundamental na sua construção, né, espiritual. Total, que você vive hoje, né? Total. Caramba. Foi um presente. Você falou uma coisa muito interessante também, que é... muitas vezes a gente vê a questão de estar na igreja para a gente ver coisas que acontecem nos bastidores, né, coisas erradas, pessoas, porque onde não tem jeito, onde tem pessoas, né, ser humano, vai ter ali coisas, vai ter falha. Eu até cheguei a ouvir um pastor uma vez falando o seguinte, que se você sair de uma igreja e for para outra e você julgar aquela igreja perfeita, o dia que você chegar lá, ela não vai ser mais perfeita porque você está lá. Exato. Né? E a gente sabe que a Bíblia ela fala muito sobre essa questão de que é importante a gente congregar, Sim. estar no lugar onde a gente possa ali estar se alimentando espiritualmente, uma casa de pão, com uma autoridade espiritual sobre nós. Então, se talvez tenha algum jovem que está nos assistindo ou uma pessoa já adulta que está nesses dilemas, fala, poxa, mas eu não estou concordando com isso na igreja que eu estou, o que eu faço? Saio, vou para outra, procuro outra. Qual seria, talvez, o conselho que você daria para essa pessoa que está nesse dilema? Né? Bom, eu acho que, assim, existe uma diferença entre você fazer parte de uma família, porque eu acho que quando o Senhor manda a gente congregar e viver em comunhão, é para a gente ter uma família, ter pais e mães espirituais, onde a gente vai ali pedir conselho, estar debaixo daquela autoridade. Então,
quando você olha para a igreja, para a comunidade como uma família, é muito diferente quando você pensa em denominacionalismo. Porque eu acho que hoje a gente pensa muito em, porque eu sou batista, porque eu sou presbiteriana, a gente fica muito nesse denominacionalismo. Sim. Mas o denominacionalismo é você se ajuntar com pessoas que você concorda. Então, quando você discorda de alguém, você não tem nenhuma consideração. Mas quando a gente pensa em família, você não concorda com todo mundo da sua família. Mas você está ali convivendo, amando... Sim. Né? E eu acho que é você olhar para a igreja com esses olhos, olhar de família, entendendo que você talvez não concorde com tudo, mas que você tem que amar, perdoar essa pessoa e ter essa visão de família. É muito importante ter pais e mães espirituais que vão ali estar te orientando. Eu tenho aprendido muito isso, né, no seminário da Bethel. Eu tenho, assim, aprendido muito essa questão do poder da família, sabe? Da comunhão. Não só de você estar numa denominação, sendo o número de um membro, entrar, sentar, ir para a igreja e sair. Se você não tem a comunhão ali com o corpo, de nada vale Sim. você estar no auditório, sabe? Então, realmente ter esse olhar, quebrar essas barreiras, liberar um perdão, porque uma coisa também que o Bill Johnson do seminário fala muito se Deus habita nos louvores, o diabo habita nas feridas. Então, se você às vezes se magoa com algum irmão da igreja, você fica cultivando essa mágoa, cultivando essa ferida, tem algum demônio te influenciando aí. Então, libere esse perdão para que você possa romper, seja vulnerável nos relacionamentos. A gente às vezes fica muito numa postura de se proteger pelo que já passou. Sim. Então, não, eu não vou me entregar, aquilo, né? Não vou ser o mesmo aqui com essa pessoa, porque eu não sei se ela vai me magoar, porque é na outra igreja ou porque é fulano. Então, assim, seja vulnerável, se abra mesmo para novos relacionamentos. Som do seu coração, pede ajuda ao Senhor, se tem alguma mágoa, se tem alguma coisa, para que você consiga fluir em comunidade, porque é um mandamento e é da vontade do Senhor. Perfeito, aí, anote isso aí. Anotou? Anotou aí no caderninho da... Anote, filho, né, para você não esquecer. E voltando para a questão do seu estilo musical, das músicas que você... Hoje você faz as suas composições, você tem Sim. pessoas que compõem junto com você? Não, todas foi eu que fiz, assim, ainda estou aprendendo muito, tenho que aprender muito sobre composição, mas todas surgiram dos meus momentos com o Senhor, de ideias, depois às vezes eu estava cozinhando, eu falo, caraca, isso aqui seria legal, eu gosto muito de ouvir... type beat, que é tipo a batida da música, né? Então eu boto lá, às vezes surge uma ideia. Então você vai botar a letra ali por cima, né? Eu vou criando assim. Se fizer um beat aqui, você consegue fazer uma música agora? Não sei, meu Deus. Sob pressão, gente. Calma, tô brincando. Não tô brincando também, tô brincando. A gente pode tentar. O que você acha mais difícil? Fazer a composição ou você, de fato, ministrar? Tem alguma coisa mais difícil? Cara, eu acho que a composição... Não acho que tenha o mais difícil, porque a questão do ministrar já foi uma trava para mim quando eu comecei a cantar no louvor da igreja e tudo mais. Foi uma questão onde eu estava um pouco assim, mas eu acho que isso tem muito a ver com esse processo de identidade, sabe? De você entender que você é um adorador e de que você está conduzindo a igreja a esse lugar, sabe? Sim. Quando você começa a entender os conceitos, o porquê dessa música e realmente fica ali disponível para o que o Espírito Santo quer fazer, porque uma coisa que me travava muito era que às vezes estava um foco muito em performar, em acertar a nota da música, em cantar bonitinho, ou então até numa expectativa de fazer a igreja ter uma certa reação, querendo controlar de certa forma com a performance, sabe? Então acho que o ministrar é algo muito que vem desse lugar de identidade, de você estar muito conectado com o Espírito Santo e você também entender o que você está fazendo ali, sabe? Uma vez eu aprendi sobre adoração de uma forma que me marcou muito e mudou a minha forma, como eu via isso, e eu fui muito mais livre com o Espírito Santo, que é assim, quando você está ministrando, pensa que você está numa festa de casamento e você é a banda do casamento. Sim. E aí tem o noivo e a noiva. A noiva é a igreja, né? E o noivo é Jesus. Sim. E aí você está conduzindo essa dança. Então, a banda ela não pode ficar tentando chamar a atenção da noiva. Sim, porque ela tem que conduzir a noiva a Jesus. Sim. Senão o noivo vai ficar chateado com você. Então, não focar nisso de performance, sabe? Tipo, estar ali conduzindo aquela valsa e tudo mais. E uma outra coisa também é que a banda não pode ficar batendo na noiva. Porque, às vezes, quando a pessoa está na performance e a igreja não está correspondendo o que ela quis controlar... Porque muita gente faz isso, né? Esse louvor tá em alta, vamos cantando. Você está frio, ora igreja. Ora, bate palma, sabe assim? Vai conduzindo com liberdade, mas não fica batendo na noiva que o noivo também vai gostar. Você está desanimado? Meu Deus,
Tem que ter aquele equilíbrio, entendeu? Sim, sim. Eu acho que assim, é a liberdade do Espírito Santo mesmo. E eu acho que isso se constrói muito nos tempos de ensaio. Às vezes, hoje, com a correria, né, eu vejo que muitos times de louvor, de igreja, não têm tido muito tempo de ensaio. Eu lembro que na época da igreja do meu avô, meu pai era o pastor de adoração. Então, eu lembro que tinha muito ensaio. Minha casa vivia tendo ensaio, um monte de gente dentro da minha casa. Exato. Hoje, a vida realmente está muito corrida. E eu acho que não ter esses tempos de ensaio onde você está em unidade com a banda e aí você também está em unidade com o Espírito Santo e aí você deixa o ensaio para o Espírito Santo fluir, que aí quando você chega na hora de ministrar, você está ministrando algo do seu secreto, algo que você só pode levar a pessoa até onde você já foi, sabe? Então, você já foi até aquele lugar de adoração e aí você leva a pessoa. Então, acho que... Que bacana. É menos isso. Perfeito. Você já comentou aqui a questão de algumas coisas que vocês estão produzindo, né, que vocês estão fazendo, mas quais são os passos futuros aí para tudo que você tem feito na área da música? Está deixando Deus guiar, conduzir? Sim. Você falou que de janeiro tem coisa boa vindo por aí, né? Sim, em janeiro vai sair as 2 últimas faixas do EP. Tem um clipe muito incrível, que é um feat com o Robert. Tá muito legal, gente. Tá muito legal mesmo. Ainda não está disponível, mas estará, né? Estará, em breve. Legal. Tá para janeiro. Que maneiro. Vamos ver, vai ser muito legal esse lançamento. Maneiro. E aí eu tô construindo essa nova fase, sabe? Então, ainda tá um projeto bem embrionário ali. Que legal. Onde eu tô indo mais para essa vertente do jazz, do blues. Bacana. Junto com a adoração, do R&B. Então, eu tô construindo aí os próximos passos. Bacana. E com certeza vai ser uma construção que vai dar certo, né? Que Deus na frente, né? Deus no barco, o barco não afunda. Né? Não tem como. E quando for gravar aí seus clipes, volte aqui. Quando gravar as 2 faixas que faltarem, volta aqui. Leva a gente também para te gravar aí que você quiser. Se for dançar com a Lorena, chama a gente também para te gravar. Vai ser um prazer. Obrigado, Thaisa. Foi um prazer conhecer um pouco da sua história. Vou pedir para você deixar a rede social, onde que a galera encontra aí as suas faixas, onde que a galera já fica ligada aí para quando sair as novidades. Fica à vontade. Gente, meu Instagram é Isa Damasceno, com 2 Zs, I-Z-Z-A Damasceno. Eu posto tudo lá nos stories. O meu canal do YouTube é esse mesmo @ e o meu Spotify, Isa, com 2 Es e um Dzinho. Então, segue lá. Espero que vocês curtam muito e aguardem, porque vem muita novidade. Perfeito, Isa, obrigado. Volte sempre, tá? Obrigada a vocês. E você de casa, obrigado pela sua companhia, pela sua participação e até o próximo Nossa Night.